isso aqui para vocês. Pronto, passei. Tá? Agora, observe uma coisa, ó. Olha uma proposição aqui. Interessante. Você vê que encontrar a raiz de polinômio pode facilitar muito a fatoração. Por quê? Tá? Posso apagar aqui? Vou apagar aqui. Tem todos os casos. Não esqueça essa fórmula aqui, tá? Ó, uma proposição, não podia faltar, tá? Proposição. Sejam N natural não nulo, não, sejam N natural. Aí você tem AN menos 1, A1, A0, números inteiros, e P inteiro, P também é um número inteiro, e F de R em R, a função dada por f de x igual a n, x elevado a n, tá? Mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a 1x mais a 0, para todo x real. Função polinomial com coeficientes inteiros. E P é o número inteiro. A proposição é o seguinte. Se f de P é igual a 0, então o A0 é múltiplo de P. Ou seja, se o P for diferente de 0, A0, para ser múltiplo de P, o P tem que dividir a 0, tá? O P tem que dividir a 0. Tá? Porque múltiplo é um número diferente de 0, né? Divisor tem que ser diferente de 0, tá? Então, a prova disso é simples, ó. A prova disso é bem simples. Por quê? Observe o seguinte. Admita as hipóteses. Vou fazer muito isso, ó. Para não ter que escrever tudo de novo. Admita as hipóteses. Daí, da admissão das hipóteses, se o f de P é igual a 0, então a n, P elevado a n, mais a n menos 1, P elevado a n menos 1, mais A1P mais A0 é igual a 0. Significa com isso que isso é igual a menos a 0. Não é não? Ou seja, você tem o seguinte. P vezes quem? A n, P elevado a n menos 1, mais a n menos 1, P elevado a n menos 2, mais A1, P vezes isso é igual a menos A0,
onde esse número que está aparecendo aqui no colchete, esse AN P elevado a N menos 1, mais AN P elevado a N menos 2, mais A1, esse número é um número inteiro, que esse ser cortado. Porque é soma de inteiros. Por que é soma de inteiros? Porque cada parcela é produto de números inteiros. Não é nada não. Z assim, tá? Não existe ser cortado não, tá? A NP elevado a menos 1, a N menos 1, P elevado a mais a 1P. Cada parcela dessa é um número inteiro, porque todos os expoentes são não negativos, tá? Tá certo? A N... Não, veja bem, isso aqui é um número inteiro. Veja bem, eu pego P vezes. Claro que eu só vou poder fazer isso se o N for, tá? Se o N... Você está entendendo? Você tem N igual a 3. Aí você tem P vezes a N, P elevado a N menos P2, P... Tá? Então, isso aqui, cada bicha dessa aqui, você está pegando, ó, só polinomial, a N com a N diferente de zero. Falta só botar aqui, ó. A N com a N diferente de zero, tá? Coisa que eu não botei aqui, vou botar agora, tá? Bem aqui, com a N diferente de zero. Então, se o AN for diferente de zero, você pode fazer esse tipo de coisa aqui. Tá certo? Você entendeu? Então, isso aqui é um número inteiro. Por quê? Porque cada parcela é um número inteiro, porque é produto de números inteiros. N-1 maior que igual a zero, N-2 tudo maior que igual a zero. Eu estou fazendo isso, tá? Essa conta. Porque o N, quando eu escrevi isso aqui, o N é maior que igual a 1, tá? Se não, morre no P. A 1P só fica o A0, não tem graça, tá? Mas mesmo assim vale um resultado. Então, aí o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que o menos A0 é o produto de P por um número inteiro. Se P vezes o número inteiro é o A0, é menos o A0, menos o A0 é múltiplo de P. Mas se menos A0 é múltiplo de P, o A0 também é múltiplo de P. Logo, o A0 é o quê? Múltiplo de P. Tá? Repare que essa... Por que eu coloco desse jeito? Veja bem. Tá? Com a N diferente de zero. Com a N diferente de zero. Se você colocar o N diferente de zero... Não, nem precisa. Não precisa colocar o AN diferente de zero, não. Tá? Mas deixa assim, porque a gente trabalha com AN diferente de zero. Tá aqui. Logo, A0 é múltiplo de P. Tá? Porque podia ser que o A0 fosse zero. Ó. Por isso que eu coloco múltiplo. Se o A0 for zero, zero é raiz, não é? Se o A0 for zero, zero é raiz. Agora o zero divide zero? Não, o zero é múltiplo de zero. Por isso que eu tenho cuidado. Tá certo? Tá bom? Entendeu aí? Entendeu? Por que eu coloco a conclusão que o A0 é múltiplo de P? Porque acontece, por exemplo, se o A0 for zero, o zero é raiz da função. Aí o zero, aí eu não posso dizer que zero divide a zero, posso? Mas eu posso dizer que zero é múltiplo de zero. E acontece. Isso aqui. Tá certo? Entendido aí? O cuidado técnico aqui. E o AN é diferente de zero, é para a sua função polinomial de grau N. Então veja o exemplo. Ó. Veja o exemplo. Beber uma água. Deixa eu ver se eu consigo
reproduzir o exemplo da aula. Eu fui bem feliz no exemplo da aula passada, mas eu não lembro mais. Tem que olhar na gravação, tá? Mas eu acho que eu... Ó. E preste atenção, que uma implicação pode ser verdadeira e a sua recíproca não ser. Você veja. Seja f de x igual a x3, deixa eu ver, x3 menos 2x2, eu acho que vai dar, menos 3x2, não, é x3 menos 3x menos 2, eu acho que esse era o exemplo esse, tá? F de x igual a x3 menos 3x menos 2, qualquer que seja x real. Ah, era esse o exemplo da aula passada. Tá? Isso aqui é uma função polinomial com coeficientes inteiros. Tá? Então, essa proposição que eu demonstrei diz o seguinte: dado P inteiro, se f de P é igual a zero, se f de P é igual a zero, então o 2 é múltiplo de P. E por 2 ser múltiplo de P, o P tem que dividir 2. Tanto faz. Mas vamos pegar menos 2 para ficar fiel ao teorema. E boa a sua observação. Respeitando a sua observação, mas tanto faz, porque se 2 é múltiplo de P, menos 2 também é múltiplo de P. Então, 2 é o quê? É múltiplo de P. Menos 2 é múltiplo de P, para ser fiel ao tá certo? Menos 2 é múltiplo de P. Logo, eu sei onde buscar as raízes inteiras em existindo dessa função. Tá certo? Daí, P tem que ser divisor de menos 2. Logo, não pode ser zero. Né? De fato, zero nem é raiz. Né? Então, logo, P pertence a esse conjunto. Menos 2, 2, menos 1. É aí que está a utilidade desta proposição. Diante de uma função polinomial com coeficientes inteiros, eu sei onde buscar em existindo as raízes inteiras. Eu restringo a busca. A operação da função de segundo grau, que é a vezes x menos a raiz, vezes x menos a raiz, pode ser estendida para todos os graus? A vezes x menos a raiz, vezes pode. É o teorema fundamental teorema fundamental da aritmética, que nem é teorema, nem é fundamental e nem é da aritmética, mas tudo bem. Tá? Diz o seguinte: todo polinômio, toda função polinomial, dessa forma aqui, com coeficientes reais, não precisa ser com coeficientes inteiros, pode ser expressa como sendo an vezes x menos e1 vezes x menos e2 até x menos en, onde z1, z2 e n são números complexos. Tá? É o tema fundamental. Pode ser escrito como produto de polinômios de grau 1, da forma x menos e1 vezes x menos e2 vezes x menos en. Existem z1, z2 e n complexos, tá? Melhor dizendo, dado qualquer função polinomial de grau n, com coeficientes reais, tá? Existem z1, z2 e n complexos, tal que o polinômio é an vezes x menos e1 vezes x menos e2 até x menos en. Tá? Mas esse é um resultado eu chamo de teorema fundamental da aritmética, mas você, para prová-lo, você tem que usar a ferramenta de análise. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Tá? Então,
se P é um número inteiro, é raiz dessa função polinomial, o P, o menos 2 tem que ser múltiplo de P. Ou seja, P tem que dividir menos 2. Então, o P tem que estar aqui. Não adianta você ir atrás, esse teorema diz o quê? Não vá atrás de raízes inteiras fora desse conjunto, pois você não as encontrará. Veja que ele é útil, porque ele restringe a busca. Mas essa implicação não é se somente se. Tá? Então, tem-se. Tem-se é o seguinte, agora vamos calcular o valor de f nesses pontos. Quem é f de menos 2, por exemplo? Quem é? Vai ser menos 2 a terceira, menos 3 vezes menos 2, menos 2. Certo, quanto é que dá isso? Calma. Vamos lá. Menos 4. Menos 2 é raiz? Não. Quem é f de 2? Quem é? 2. O quê? 2 a terceira, menos 3 vezes 2, menos 2. Dá 4. 8. 8 menos 6, 2. 2 menos 2, 0. 2 é raiz. F de menos 1. Menos 1 a terceira, tá certo? Menos 3 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 mais 2, menos 2, 0. E f de 1, quanto é que dá? 1 a terceira, menos 3 vezes 1, menos 2. Dá quanto? 1 a terceira, 1, menos 4, né? Logo, 2 e menos 1 são artigo definido, são as raízes inteiras. Inteiras. De quem? De x, de f, da função f. As raízes inteiras. Agora, este exemplo, ele diz que a recíproca desta proposição não é verdadeira. Qual é a recíproca dessa proposição? Se A0 é múltiplo de P, então P é raiz de F. Não é verdadeiro. É a recíproca desta proposição. Claro que não é verdadeira. Está aqui, ó. Menos 2. Menos 2 divide o A0. E não é raiz. O A0 é múltiplo de menos 2. Menos 2 não é raiz. Portanto, esse exemplo diz que a recíproca desta proposição não é verdadeira. Mas mesmo assim ela é útil. Porque diante de um polinômio, de uma função polinomial com coeficientes inteiros, a busca por raízes inteiras é restrita. É restrita a que conjunto? O conjunto dos divisores de A0. No caso aqui, A0 é diferente de 0. Tá certo? Por quê? Porque se f de P é 0, então A0 é múltiplo de P. Então, A0 ser múltiplo de P é uma condição necessária para que P seja raiz inteira, mas não é suficiente. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Olha, isso é útil, sabe por quê? Porque tem um outro teorema que diz o seguinte: se um número real é raiz de uma função polinomial, essa função polinomial é dividida por x menos esse número real. Vamos pegar o menos 2. Menos 2 não é raiz, não é? Não. Aliás, 2. 2 é raiz. 2 é raiz. Como 2 é raiz, pode fazer a conta que x3 menos 3x menos 2